Ainda não se determinou o tempo de sobrevida deste novo coronavírus em ambientes e objetos e se existe transmissão por fontes, ou seja, por roupas íntimas. Tudo são estudos preliminares. Há poucos artigos, como eu já falei para você, a esse respeito. Ainda são estudos, ainda são sugestões, informações e não conhecimentos propriamente ditos. Não há evidências científicas até o momento demonstrando que tenha havido transmissão intraútero ou transmissão por leite materno deste mesmo vírus, até então. O período de incubação inicialmente imaginava-se que era de 5 dias, hoje já se coloca de 2 a 14 dias. E a maioria dos casos secundários ocorre a partir de indivíduos sintomáticos. Não significa que indivíduos assintomáticos não são capazes de transmitir. Sim, o são. A idade média de acometimento aqui no Brasil é em torno de 49 a 56 anos, mas isso pode mudar, até porque depende do contato das pessoas, do comportamento das pessoas diante dessa circunstância. Há uma ligeira prevalência pelo gênero masculino. Não se sabe ainda a causa, estilo de vida, não se sabe ainda, mas estudos já revelam essa circunstância. Podemos colocar para você, nesse instante, um mapa global com casos confirmados de Covid-19 atualizados no dia 31 de março do ano de 2020. Olha só em quantos países do mundo a Covid-19 já está presente, inclusive aqui no nosso Brasil. Por falar em Brasil, colocamos também para você um mapa sobre os casos atualizados, confirmados de Covid-19, também no dia 30 de 3 de 2020, só que, no caso, aqui no Brasil. Olha só, os estados todos acometidos, há casos em todo, inclusive com mortes confirmadas. Vamos passar para você agora a definição operacional de caso suspeito para o novo coronavírus 2019, de acordo com o Ministério da Saúde do Brasil. Existe uma tabela que pode vir a ser modificada, mas a princípio é importante para nos trazer alguns conhecimentos. Essa tabela refere-se a pacientes que preencham os critérios que devem ser definidos como casos suspeitos para a Covid-19. Existem características clínicas e riscos epidemiológicos. Então, primeira circunstância, se o paciente tem febre ou pelo menos um dos sinais e sintomas respiratórios, que sejam tosse, dificuldade para respirar, batimento de asas de nariz, entre outros. E histórico de contato próximo com caso confirmado do novo coronavírus, no caso Covid-19 em laboratório, nos últimos 14 dias, antes do início dos sintomas e dos sinais. Na segunda circunstância, febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório, que seja tosse, dificuldade para respirar, batimento de asas de nariz, entre outros. E histórico de contato próximo de caso suspeito para o novo coronavírus, o Covid-19, nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas. E a terceira circunstância é febre e pelo menos um sinal e sintoma respiratório, que seja tosse, dificuldade para respirar, batimentos de asa de nariz, entre outros, e histórico de viagem para a área com transmissão local, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, nos últimos 14 dias antes do início dos sinais e sintomas prevalentes. Quanto às manifestações clínicas gerais advindas da Covid-19, podemos citar desde infecções assintomáticas, quadro leve de infecção de vias aéreas superiores, até casos mais graves, fatais, com insuficiência respiratória e pneumonia. Lembra que tudo começou com a circunstância da pneumonia em Wuhan? Pois bem, os sinais e sintomas frequentes até então percebidos são febre, a hipertermia, dispneia, mialgia, dores musculares, ou então fadiga, falta de força, dificuldade em realizar algumas atividades diárias, dor de garganta, manifestações gastrointestinais, cefaleia e hemoptise. Hemoptise é a presençazinha de sangue no escarro. Sabe-se até então que indivíduos idosos e com comorbidades, como por exemplo, diabetes, doenças pulmonares crônicas, doenças cardiovasculares, câncer, imunodeprimidos, estão mais suscetíveis a desenvolverem casos mais fatais, mais graves da Covid-19.
Como a Covid-19 é uma patologia bastante nova, ainda em estudo, com poucos artigos encontrados, outras manifestações podem ser relatadas ao longo do tempo. Novos conhecimentos científicos podem ser descobertos. O que se sabe é que existem sim manifestações neurológicas advindas da Covid-19. E elas são subdivididas em sintomas ou doenças do sistema nervoso central, sintomas do sistema nervoso periférico e sintomas musculares esqueléticos. Quanto ao sistema nervoso central, elas subdividem-se em dor de cabeça, tontura, consciência prejudicada, ataxia, doença cerebrovascular aguda e epilepsia. Essas são circunstâncias, manifestações clínicas oriundas de alterações neurológicas por conta da Covid-19. E no sistema nervoso periférico, neste pode-se citar a hiporgeusia, ou seja, a diminuição do palatar, a hiposmia, ou seja, a baixa sensibilidade olfativa, a hipopsia, ou seja, a perda de visão, e a neuralgia, ou seja, a dor que transita por um nervo. Percebe-se muito quando os pacientes queixam-se da presença do vírus, testa positivo para o vírus, percebe-se que eles dizem alteração do olfato, é uma das primeiras colocações. Se você já assistiu, e se não assistiu, vá lá, dê uma olhadinha no nosso vídeo sobre doença de Parkinson, que também há o sinal de hiposmia. Um dos primeiros sintomas, em torno de 60% do desgaste da degeneração nigrostriatal nesses pacientes relata a hiposmia. Um dos primeiros sintomas para os neurologistas mais experientes é algo a ser considerado. 80% é que se tem uma alteração mais complexa, mas começa com a hiposmia. Então, é importante que nós coloquemos aqui para você essas alterações para que posteriormente sejam discutidos algumas repercussões posteriores da Covid-19. Olha só, a hiposmia tem a ver aqui com a manifestação neurológica da Covid, tem a ver com a manifestação da doença de Parkinson e com outras circunstâncias neurológicas em questão. Então, é importante que seja colocado para desenvolver em você não só o conhecimento, como também a possibilidade de pesquisas. Fora o sistema nervoso central e periférico, também há sintomas musculares esqueléticos. Vamos aqui a questõezinhas para ver se a gente realmente está conhecendo, está sabendo o que está se passando. Como não teve concurso sobre a Covid, nós fizemos algumas questõezinhas para você. Questão 1. Consistem em manifestações neurológicas da Covid-19. Dor de cabeça, tontura e hiposmia. Olha, essa tá legal. Ataxia, epilepsia e hipergeusia. Hiper, não. Hipo. Tontura, hiposmia, hiperosmia, não. Hiper, não. Neuralgia, hiper também não. E doença cerebrovascular aguda, hipopsia, hiposmia e disdiadoxinesia, não, que é alteração cerebelar. Então, questão 1, opção certa, A. Dor de cabeça, tontura e hiposmia. Questão 2. O principal sintoma neurológico da Covid-19 no sistema nervoso central é hipogeusia, hipogeusia do periférico, hiposmia, periférico, tontura do central. Doença cerebrovascular é do central, mas não é patognomônico, é caso raro, e neuralgia também é do periférico. Portanto, questão 2, C. Tontura é o principal sintoma neurológico da Covid-19 no sistema nervoso central. Quanto ao diagnóstico, é importante colocar que existem testes rápidos e existem testes confirmatórios, como a PCR. O teste rápido é aquele que é feito mais para ter a noção se o paciente teve contato e já é com mais tempo de contato com o vírus que se pode determinar. No caso da PCR, que é o mais fidedigno, ele é um teste mais demorado, no entanto, ele relata com mais precisão o contato até em um dia. No caso da coleta de amostras do trato respiratório, há um swab combinado, ou seja, se retira a secreção nasal e oral, pode ser também o aspirado da nasofaringe ou amostra de secreção respiratória inferior. E neste caso, pode ser do escarro,
do lavado traqueal ou do lavado broncoalveolar. A confirmação diagnóstica nesses casos é realizada, como dissemos há pouco, por técnicas de reação de cadeia de polimerase em tempo real, ou seja, RT-PCR. Só que, por que não são usados em todos? Porque os reagentes são muito caros e não existe a forma de fazer o teste em qualquer local. E outra coisa, nem todos os técnicos estão preparados para tanto. Outra circunstância também que é feito como confirmação diagnóstica é o sequenciamento genômico. Pode-se realizar de forma associada exames de imagem, mas aí já é para a circunstância sintomatológica. Por exemplo, o raio-x de tórax vai observar possível presença de pneumonia e a tomografia vai observar outras circunstâncias em casos mais graves. Sobre o diagnóstico diferencial, é como se fosse uma gripe comum, ou seja, tem aqueles sintomas do influenza. Por isso é importante fazer o diagnóstico diferencial com influenza, com parainfluenza, com rinovírus, com vírus sincicial respiratório, adenovírus e outros coronavírus. É importante que existam algumas manifestações que causam desconforto, como principalmente a falta de ar, a dispneia de esforço, que faz com que algo seja levado em conta sobre a Covid-19. Quanto ao tratamento da Covid-19, em quadros leves, necessita-se o isolamento domiciliar e faz-se o monitoramento, porque esses quadros leves podem rapidamente evoluir. Em casos de síndrome respiratória, falta de ar, dificuldade de respirar, dispneia, ou seja, algo que incomoda de fato, faz-se a terapia e monitoramento precoce de suporte, tratamento da insuficiência respiratória e da síndrome do desconforto respiratório agudo, o gerenciamento do choque séptico e a prevenção de complicações. Até o momento, não há vacina para esse tratamento. Quanto às medidas de prevenção da Covid-19, é importante evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas, evitar contato próximo com pessoas doentes, diz-se de 1,5 metro a 2 metros de distância, inclusive entre as pessoas sãs, ficar em casa quando estiver doente ou quando for possível, isolamento social e domiciliar, cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo, ou quando não houver esse papel, pelo menos com o cotovelo. Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. Então, é importante a limpeza, o distanciamento, o cuidado. Pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Saulo, médico neurologista. Primeira coisa, né? Como é que o danado do vírus chega lá no cérebro para ele ter manifestação neurológica? A gente tem duas hipóteses para isso. Ou ele chega pelo sangue, de alguma forma ele atravessaria uma barreira de proteção que tem entre o sangue e o líquor, que é o líquido do cérebro, e o vírus passaria para o líquido do cérebro contaminando, né, o nosso sistema nervoso central. Ou dois, o vírus, olha só, pega carona pelo nosso olfato, pelo nervo do olfato. E um estudo bem legal, que saiu bem sério, de pacientes internados na China com Covid-19, mostrou que 16% dos pacientes internados, quer seja internados por quadros graves ou não muito graves, independente da gravidade, mas 16% tinha tontura. Olha só. Então, tontura sendo o principal sintoma neurológico causado pelo Covid-19, pela agressão dele no cérebro. Fora isso, a gente averiguou também por esse estudo, dor de cabeça, confusão mental, alteração do nível de consciência, até mesmo, olha só, AVC. Então, um quadro gripal com uma sensação de tontura muito incômoda, muito forte, uma tontura que não existia, uma labirintite que começou junto com o sintoma gripal, pode chamar atenção, pode ser um alerta para o Covid-19, ficar de olho nisso. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.